Um assunto que tem tomado todas as discussões lá e está tomando muito nessa semana, gerando discussões, desentendimentos em Brasília, é a crise do reajuste do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Nessa semana, inclusive, o governo pode ter novos embates no Congresso. Há 2 projetos em pauta, que são de interesse do presidente Lula, que é a PEC da Segurança Pública, e o projeto que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse, então, está sendo um assunto que está virando quase que tema de campanha política já, né, Francine? Pois é, e são pautas muito importantes para o governo Lula, naquele sentido do governo Lula querer recuperar a popularidade que não tá boa, né? A avaliação seja do governo Lula ou seja pessoalmente do presidente, e pensando muito em 2026. Então a gente tem essas 2 pautas, e essa questão da isenção do imposto de renda bate muito também nessa tecla da campanha que o PT tem feito, né? Dos ricos contra os pobres, nós contra eles. Então vai muito nesse sentido, né, André? Essa questão de justiça tributária é uma pauta que para o governo Lula considera importante para tentar reconquistar ali a sua esquerda, a esquerda, a sua base. Então esse é um ponto importante. E outro da PEC da Segurança Pública é que quando as pesquisas mostram, né, que entre as questões que mais preocupam as pessoas está justamente a questão da segurança pública. E o governo tem patinado em relação a isso por um motivo específico. Os governadores, não só a percepção pública, mas também os governadores, principalmente esses que estão de olho aí nas eleições do ano que vem, para a presidência da República, utilizam dessa bandeira justamente para poder crescer e para bater no governo Lula. Por mais que a gente saiba que segurança pública é uma cogestão ali, né? Estado, município e governo federal, mas então a PEC da Segurança Pública é tratada como digamos que um trunfo do governo Lula para tentar melhorar ali as coisas. Só que isso já está tramitando há muito tempo. Já tiveram várias alterações no texto, e aí amanhã está marcado justamente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para analisar o mérito desse texto, ou seja, para saber se ele pode ir para frente. Mas também amanhã a Comissão de Segurança Pública já pautou 3 requerimentos de convocação, ou seja, a obrigação de ir até a casa para Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então há essa preocupação do governo Lula nessas 2 frentes, segurança e também questão de economia, porque quando fala do bolso, a gente sabe que no final das contas é o que mais importa, né? Pois é, e essa previsão de ministros irem, né, ao Congresso, Francine, também está gerando um aquecimento maior aí, né? O que a gente pode esperar dessas idas de ministros ao Congresso aí nessa semana? Ainda nessa semana, né? Exatamente. Olha só, a gente tem uma agenda cheia, são pelo menos 6 ministros, aí eu vou passar por eles aqui rapidamente, pelos nomes, mas a gente tem aí o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, temos o Camilo Santana, que é ministro da Educação, a Esther, que é a ministra da Gestão, ela tá indo para falar sobre reforma administrativa. Aí, agora a gente também tem quem? Sidônio Palmeira, ministro da Comunicação Social, e que vai ser questionado, André, justamente sobre o que seria esse envolvimento da SECOM numa rede de anti-fake news. Isso está previsto ali, é o termo que está no requerimento. E que aí deve ser sabatinado justamente sobre essa questão dessa campanha dos ricos contra pobres. A gente tem hoje a Simone Tebet, que vai na comissão mista de orçamento para falar sobre o planejamento aí do orçamento para 2026. Tem também o Valdez Góes, que é ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e tem outros 2 nomes aí, que aí eles até acrescentam um pouco mais nessa discussão, que é o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da PF e foi chamado para prestar esclarecimentos sobre uma suspeita de interferência do Lula no caso do INSS, das investigações do INSS, e também da abertura de inquérito contra uma mulher que falou a frase Lula ladrão. Por outro lado, o Galípolo, presidente do Banco Central, deve falar aí sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB e também
sobre como que tá o dia a dia ali no Banco Central, né? Eu falei Banco do Brasil, mas Banco Central, vocês me perdoem. Mas aí, no final das contas, o que isso importa? Importa porque a oposição é um monte de gente, a oposição e o Centrão, querendo ou não, usam disso para fazer cortes, para poder realmente ali poder sabatinar, e há um processo de fritura natural nesses casos. Por outro lado, o governo tem a chance de tentar se defender e mudar um pouco a situação, só que é muito difícil quando a gente fala quando eu falo de cortes, que ali, o cara fez uma pergunta pro ministro e lacrou, então se aproveitam muito disso, né? A gente lembra na semana passada, a Marina Silva passou por um processo de fritação na Câmara dos Deputados, antes já tinha sofrido isso no Senado, né? Então digamos que é uma semana complicada. O governo Lula vê seus ministros aí no Congresso Nacional que vão passar por esse processo de fritura, principalmente o Sidônio. Depois tem essa questão da PEC da segurança pública, a isenção do imposto de renda vão decidir hoje se vai dar instaurada aí a comissão especial ou não. E fora isso tudo, né, André, tem a questão do IOF, que o Lula precisa se resolver com o Davi Alcolumbre no Senado e o Hugo Mota na Câmara para chegar a um meio termo sobre isso. Dia 15 de julho tem a reunião de conciliação no STF sobre o tema. Então, a semana cheia, né? É isso aí, Francine. O pessoal, todo mundo equilibrando pratinhos, como se diz, né? De um lado e de outro, para não cair, não deixar a coisa toda ficar bagunçada.